Se assentar, em nome de Jesus. Eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho sobre a minha história. Não é nada assim sobrenatural, e eu acho que às vezes a gente fica procurando nas pessoas algo bem sobrenatural, né? Bem diferente. Nossa, uau! Mas eu fico vendo assim que as coisas, às vezes, elas se repetem, e as coisas, às vezes, que mais nos incomodam são as coisas, às vezes, mais comuns. Eu abri aqui, que ele está querendo me dar uma volta aqui. Abre, rapaz. Abre. Agora sim. Abriu. Vamos lá. Glória a Deus. O tema foi realmente maravilhoso, né? Sobre família. É algo que realmente toca muito no meu coração. Eu sempre quis construir uma família. Constituir, né, uma família, onde realmente fosse assim um exemplo, fosse uma bênção. E aí eu comecei a orar, desde muito nova, eu ficava pensando, ai Deus, vem no meu coração, Senhor Jesus, separa aquela pessoa especial para mim, em nome de Jesus, para que eu possa realmente formar uma família. E assim foi. Aí me casei cedo, com a graça do Senhor Jesus, um varão de Deus, um homem de Deus, que vocês vão conhecer em breve, que é o pastor Valmir. Calma aí que eu estou levando um banho aqui, irmãos. Até parece que, né, mas não é não. Aí, ô Jeová. Jesus! Glória a Deus, abriu aqui. Pronto, aleluia, glória a Deus. E eu fiquei vendo assim, eu falei assim, Deus, esse tema realmente é maravilhoso. Quando a Sueli entrou em contato, eu falei assim, nossa Deus, que honra falar sobre esse tema, nesse mês tão especial, o mês da família. E a palavra, o tema é palavra para os pais, para nós pais. Quem ainda não é pai ou mãe, tem o seu pai, tem a sua mãe, e um dia também será. Então, essa palavra envolve todo mundo. Não tem ninguém que fique fora disso, né? Então, eu vejo assim como a importância desse tema. E o que eu gostaria de abordar no assunto voltado, como se fosse uma veia desse tema, é a importância dos pais. Como nós temos importância? É muito maior do que, às vezes, nós podemos imaginar. Muitas pessoas, às vezes, delegam isso, terceirizam isso, e a conta chega. E aí o prejuízo é grande. E Deus hoje quer levantar uma igreja que seja completamente comprometida com a herança que o Senhor tem colocado em nossas mãos, para que a gente possa administrar da melhor forma possível. E esse administrar não é só de ficar dando direção, não. É realmente nós nos colocarmos disponíveis para o Senhor. Primeiramente, eu gostaria de fazer uma apresentação um pouco mais, vamos dizer, minuciosa sobre a minha vida e a da minha família. Eu sou a pastora Rosa, esposa do pastor Valmir. Nós somos casados há 34 anos. Hoje, pastores membros da Igreja Batista Atitude em Sapucaia. Eu gostaria que vocês compartilhassem um pouquinho a nossa fotinha ali, que nós viemos compartilhar sobre a família, mas eu gostaria de dizer quem faz parte da nossa família, quem é a nossa herança. Então, eu gostaria que vocês dessem uma olhada, não sei se a mídia poderia dar um suporte ali para nós. Quem são as minhas filhas, que Deus nos abençoou. Não sei se dá para olhar. Eu tenho uma filha de 32 anos, que é a Juliene, que tem dois filhinhos. Tenho também a Daniele, com 25 anos, ambas já casadas. Não sei, vai ter uma fotinha ali? Deu para compartilhar um pouquinho. E elas, assim, elas são muito preciosas, sabe? Muito preciosas. Cada uma mora na sua casinha, com seus maridinhos, são lindos, maravilhosos. E, assim, são pessoas muito engajadas na obra, porque eu acho que o sonho da gente é ver que os nossos filhos, realmente, a gente ensinou e eles cresceram e foram para o caminho do Senhor. Falando assim, parece tudo muito fácil, né? Parece tudo muito fácil e muito perfeito. E se vocês... Depois vocês devem mostrar a fotinha, vai mostrar? Beleza, vamos lá, vamos ver a fotinha aqui. Vamos. Ah, tudo bem. Daqui a pouco a gente vê. Se a gente olha assim as fotinhas, vocês vão ver daqui a pouco. É uma família que a gente fala assim, nossa, que bênção, glória a Deus, porque todas as duas estudaram, são estudiosas, nunca me deram trabalho. Nós mudamos várias vezes, até em função do ministério, de cidade. Então, elas tinham que mudar de escola, ia para lá, ia para cá. Coisas que, assim, não é fácil. Quando você vai numa escola, você acaba o quê? Você faz amigos, né? E elas tinham que nos acompanhar.
E elas iam para lá, iam para cá, tudo bem. Então, assim, olhando de fora, as pessoas olhavam assim, nossa, olha que bonitinha, uma é da Ministério de Dança, a outra toca teclado, é uma adoradora, uma família realmente abençoada. Essa é a mais velha, só olha com a roupinha que eles fizeram uma festinha de pijama das crianças, os dois. Essa é a mais velha, de 32 anos, com a nenenzinha de 3 meses, e o Isaac, a Betina, e o Isaac de 2 anos e 6 meses. Uma diferença bem curtinha. E tem, somos nós, né, meu marido, e tem também a mais nova, que é o nenenzinho, ó, de 25 anos, casada com o Yuri, e o nenenzinho de apenas 3 meses, bem piquititinho. Eles também, o primeiro, a minha filha, a mais velha, como eu falei com vocês, ela toca teclado, ela adora, ela canta, e o marido dela ministra a palavra. E o mais novo, que é a Dani e o Yuri, eles são líderes de jovens, então, assim, eles trabalham com jovens, assim, às vezes, em média, vai quase 190, só adolescentes, para o culto da base. Então, assim, realmente, Deus usa muito esse casal. São novinhos e, assim, Deus usa profundamente. Só que, durante essa caminhada, teve algo que aconteceu que a foto parece perfeita, mas tinha um detalhe. O detalhe é que os pais, nós, somos humanos. E os humanos erram. Nós erramos. Muitas vezes a gente tentando acertar, achando que estávamos acertando, a gente errava. O que aconteceu? Fazia os nossos filhos sofrerem. Quantas vezes você também já tentou fazer alguma coisa achando que estava dando super certo e depois você viu o seu filho chorando? Quantas vezes você tentou fazer o melhor, só que era o melhor do seu ponto de vista e o seu filho sofreu? E eu vim descobrir, às vezes, coisas que minhas filhas sofreram, que eu fiz tentando acertar. E quando eu descobri isso, algumas coisas, talvez eu nunca vá saber de outras, mas assim, de algumas coisas que a gente vai sabendo ao longo da nossa caminhada, que eu fui sabendo, aquilo foi me dando uma frustração, aquilo foi me dando uma tristeza. Eu não sei se isso já aconteceu com você também, mas aquilo foi me dando uma tristeza, sabe? Eu falei assim, nossa, meu Deus, eu tentei acertar, e olha só, ela acabou errando, sofrendo ali por causa de uma atitude minha. Ela chorou, eu vi ela ali sofrendo por uma atitude minha. Eu tentava, eu achei que estava certo, e eu fiz a minha filha sofrer. E aquilo me fez assim, eu me cobrava tanto, até que num ponto eu falei assim, Senhor, eu não quero mais viver assim. Eu não quero viver me cobrando, não quero viver me culpando, porque às vezes nós vemos coisas que a gente fala assim, nossa, mas eu fui a causadora daquilo? Ou então meu filho está fazendo aquilo, eu permiti? Ou então eu não vi que estava fazendo aquilo, alguém precisou me contar porque eu não estava vendo. E aquilo eu comecei a me cobrar e eu falei assim, Senhor, eu não quero mais ficar assim, porque senão eu não vou viver. Eu vou ficar me cobrando e eu não vou viver. Vou ficar frustrada. E aí eu entreguei tudo para o Senhor. E falei assim, Senhor, o que eu posso fazer agora? O que eu posso fazer? Foi aí que Deus começou a me ensinar a ser mãe. Eu não sei em que ponto que você está, mas nunca é tarde para você aprender a ser mãe e aprender a ser pai. O Senhor me lembrou que errar é humano. O que eu não posso é permanecer no erro. Eu não posso, meus filhos podem errar. O que eu não posso é carimbar aquilo, fingir que eu não vi e seguir. Eu preciso sim consertar aquilo. O Senhor me ensinou que eu não gerei filhos para o inferno. O meu ventre não foi gerador de pessoas que vão morar lá no inferno. E eu comecei a declarar aquilo, eu falei assim, Senhor Jesus, as minhas filhas não vão viver no inferno a eternidade. Elas são do Senhor. Eu comecei a gerar, comecei ali a ministrar. O Senhor me ensinou também que não há hora certa de orar por um filho. E que nunca devo parar de orar, independente da idade. Você fala assim, que horas que eu devo orar? Ah, eu posso colocar ali na caixinha de oração, sim, mas o papel de orar principal é o seu. Tem um grupo de intercessão, sim, tem um grupo de ministradores, sim, tem os pastores da tua igreja, sim, mas você não pode abrir mão disso. Às vezes nós chegamos muito lá e falamos assim, você pode orar pelo meu filho? Você pode orar pelo meu filho? Ele está com problema, você pode orar pelo meu filho? Eu te pergunto, e você tem orado pelo seu filho? Ah, eu não levo muito jeito. Como não leva muito jeito? É o seu filho.
Você precisa orar. Você não pode terceirizar nem a oração. É claro que a misericórdia do Senhor vai alcançar, sim. Porque Deus é bom demais. É de uma graça infinita. Mas você não pode abrir mão disso. Eu me lembro algumas vezes que eu chegava lá no quarto das minhas filhas, eu ia devagarzinho lá. Aí eu ia, colocava a mão nos pés da minha filha. Às vezes elas se assustavam, porque às vezes a mão estava meio gelada, ou então eu colocava em cima assim, da coberta, assim, mas às vezes está naquele primeiro sono mais levezinho, acorda assustada. E eu orava. Eu pedia assim, Senhor Jesus, às vezes os pés dela querem ir para um lugar, mas se não for, vira, Senhor Jesus. Faz a conversão, muda, dá a direção que o Senhor quer. Ia lá na mente dela e falava, Senhor Jesus, porque nós pais, nós temos essa autoridade. E nós orava assim, Senhor Jesus, abençoa a mente da minha filha. Abra, Senhor Jesus, eu não posso ir na escola, ficar vendo quem são os amigos, quem não são, mas o Senhor pode, através do Espírito Santo. Então, Pai, em nome de Jesus, vai, ministra na cabecinha, na mentalidade da minha filha. Deus, faz, Senhor Jesus, elas lembrarem a Tua palavra, Senhor Deus. Faça, Senhor Jesus, que elas reflitam sobre o Senhor. Pai, de uma forma que seja criança. Porque hoje as crianças são muito espertas, muito espertas. A gente diz que eles já nascem com chip. Então, assim, eles falam coisas que nós demoramos a falar, a pensar, a agir, eles já fazem. Então, nós, como pais, não podemos ficar atrás, nós não podemos nos perder nisso. Nós precisamos também pedir a Deus direcionamento, direção e atitude. E eu ia lá, orava pelos pés, orava pela cabecinha, pela mente, orava pela minha filha e ia para o quarto. Às vezes orava até pelo meu marido. E às vezes ele se assustava também assim e orava. Por quê? Porque o Senhor não quer que a gente tenha a hora certa só para orar. O Senhor nos incomodou, acorda e ora. Vou perder o sono. Não vai. Se você obedecer, você vai acordar, você vai orar e o Senhor vai te dar sono novamente. Porque Deus é bom, o tempo todo Deus é bom. Ele não acorda você para deixar você com insônia, para ter que precisar tomar um remedinho, não. Ele acorda você para disciplinar você ter realmente assim, uma sensibilidade espiritual. Ele me ensinou também que nunca deveríamos compartilhar ou expor os erros, no caso das minhas filhas, com os outros. Não por orgulho, mas porque cabe a mim, responsável, corrigir e não aos outros. Tem pais que às vezes chegam na escola e falam assim, esse aí em casa não quer fazer nada. O que a pessoa vai te ajudar? Nada. Então, por que você está expondo o seu filho? Esse daqui é terrível em casa. E o que a pessoa vai fazer? Nada. Então, para que você vai expor o seu filho? Deus me ensinou isso também. Não que eu fizesse, porque não é o meu comportamento. Não foi como eu fui criada. Mas Deus me ensinou para que eu não viesse a fazer. Nem no momento, às vezes, de grito. Ai, eu estou assim, não estou aguentando e tal. Não tem que falar. Fale com a pessoa certa. Você tem primeiramente a Deus para abrir e rasgar o seu coração. Você tem um líder espiritual dentro da sua igreja. Procure-o para que você possa orar junto com eles. Agora, não saia falando com o outro do seu filho. As pessoas não precisam ficar sabendo de tudo que acontece na sua casa. Por isso que é a sua casa. Por isso que você é o pai, não todo mundo. Então, você corrija o seu filho. E foi muito interessante que, nessa época também, eu me lembro que eu tinha uma amiga e ela falava assim, nossa, Rose, você não fala quase dos problemas dos seus filhos. Mas eu vejo que você está preocupada. Eu falei assim, pois é, porque eu já orei. Não que eu seja a bambambam, a melhor, não. É porque eu sei que eles ficam envergonhados quando você começa a falar deles, sabe? Quando você fala assim... Esses dias mesmo eu entrei numa papelaria e tinha um pai, estava assim, tinha aquelas gândulas, né, aquelas divisórias. E do outro lado, enquanto eu estava escolhendo o que eu precisava, o pai falando assim, o que você vai querer? Esse estojo ou esse estojo? Aí ela... Esse, eu não estava vendo, só estava ouvindo porque eles estavam falando alto. Esse aqui. Aí ele, mas para que você vai querer esse? É tão caro. Aí eu pensando, mas ele não pediu, não perguntou para a menina, né? Tudo bem, eu pensando lá, né? Estou ouvindo lá, escolhendo minhas coisas. Aí ele falou assim, pega esse, aí a menininha. Ela falando baixinho, eu quase não ouvi a voz dela. Aí ela deve falar assim, não, eu quero esse, né? Aí daqui a pouco ele falou assim, mas esse é muito caro, você rebenta tudo. Tudo que você tem, você estraga. Assim.
Você não cuida de nada, mal começou o ano, você já estragou o seu. Eu pensando, para que então perguntou a criança? Para que levou então a criança uma papelaria enorme para escolher as coisas? Ela não podia escolher nada. Daqui a pouco, eles andaram assim mais para frente e eu vi o tamanho da criança. Gente, devia ser desse tamanhozinho assim. Devia ser o tamanho dessas crianças que vieram dançar aqui. Um cotoquinho, a coisinha mais fofa. Eu falei, olha só, a menina já está ouvindo isso. Ela não pode escolher. Tudo que ela tem, ela estraga. Não dura nada. Para que você vai querer isso? Olha só. Que adulto, que adolescente vai crescer? Vocês estão imaginando que tipo de adolescente que esse pai ou avô, não sei o que era, estava formando? Porque assim, a gente forma as pessoas com o jeito que a gente fala. Ele vai crescer, talvez indeciso, porque ele não pode gastar muito, mas ele pode escolher. Mas como pode escolher, mas não pode decidir? Imagina. Ele quer fazer as coisas, mas ele estraga tudo, então ele não conserva nada. E assim, ele expôs um caso que eu não tinha nada a ver com isso. Mas eu fiquei sabendo ali daquela situação, eu vi o tamanho da criança, eu vi a pessoa. Então assim, eu não sei se é o seu jeito, às vezes tem um jeito explosivo, ou então o teu tom de voz é alto, e às vezes a gente se fia nisso. A gente fala assim, mas eu falo alto. Mas cuidado com o que você está falando alto. Não exponha o seu filho, isso tem consequência. A gente acha que não, mas tem consequência. Ouça o seu filho reservadamente. Eu tinha uma amiga também, que quando eu trabalhava com ela, essa mesma colega, ela sempre falava do filho dela, e falava assim, nossa, meu filho está muito rebelde. E ele era uma criança, até no caso, ele era adotado, mas era algo assim que ela pediu para o Senhor confirmou e presenteou a família dela com aquela criança. E é uma coisa tão divina, assim, que o filho se parece com os pais. Se você olha assim, você fala assim, gente, como se parece? Porque é algo realmente de Deus. Ele faz com que comece a ter aquela semelhança, sabe? No jeito, até no jeito, a gente olhava assim, eu não sabia que ele era adotado, porque ele realmente se parecia. E ela começava a reclamar do filho. Eu falei assim, Jana, vamos fazer o seguinte, começa a orar pelo seu filho. Tenta fazer essa estratégia que Deus deu para mim. Tenta fazer, vê se funciona com você. E ela começou a fazer. Isso deve ter passado mais ou menos uns 5 anos. 5, 6 anos. A gente ainda continua amiga, a gente não trabalha mais junto. Mas ela me ligou e ela falou assim, Rosa, eu tô ligando só para compartilhar, porque ela é uma pessoa muito querida assim, e muito grata. Ela falou, não a mim, mas assim, eu vejo que é uma gratidão que Deus colocou no coração dela mesmo, porque ela sabe que é Deus. E ela falou assim, Rose, se você ver meu filho hoje, você não vai acreditar. Ele é um adorador. Um rapaz, hoje ele tem mais ou menos, acho que 16 anos, tal. Ela falou assim, ele pede, quando vai dando a hora de ir pro culto, ele já está pronto, um adolescente, já está pronto porque ele tem que ir para a igreja, porque ele tem que chegar antes, porque ele vai tocar. Ele toca, ele baterista. Então assim, queridos, Deus muda a história. Ele era terrível, segundo a mãe, mas Deus mudou a história dele. Comece a orar desde o seu ventre. Eu não sei, às vezes você fala assim, mas eu não sou nem casada, mas você tem um ventre. Então começa a orar. Eu já sou casado, o que eu posso fazer? Oh meu Deus, o que eu posso fazer com meu filho que já está casado e agora ele está lá perdido, cheio de problema? Eu quero te dizer, ele continua sendo seu filho. Sabe aquelas mães que às vezes vão visitar lá na prisão? Porque eles continuam sendo filho. Então o seu filho está com uma outra pessoa, talvez você não se dá muito bem com a nora, não se dá muito bem com o genro, mas eles continuam sendo seu filho. Você pode continuar orando por ele. A diferença é, hoje você não vai orar para que Deus cuide dos passos dele, mas que Deus abençoe o lar dele. Porque a gente precisa aprender a orar uma oração que não seja de intromissão. Tem coisas que você vai ver no casamento dos seus filhos que você não faria, que você não aprova, só que não é mais da sua conta. Não é mais da sua conta. Tem muitas noras que não suportam as sogras. Tem muitas sogras que não aguentam ficar visitando os seus filhos, seus genros, suas noras, porque querem se intrometer. Então assim, se você chegar na casa deles, você agora é visita. É parente, mas você é visita. Aí você fala, tá, mas como que eu faço quando eu vejo algo errado? Querida, ore. 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 É difícil, né? É difícil quando a gente vê algo errado e a gente não consegue falar, não pode falar, mas não é da sua conta. Já casou, mas continua sendo seu filho. Então você continua a orar.
Talvez você esteja pensando assim, tá, legal, porque a sua família cresceu ali debaixo da presença. Por mais que você tenha dito que teve problemas, que deu um probleminha, tal, mas elas foram resgatadas. E eu pergunto, e a minha família, que nem conhecia Jesus? E os meus filhos, que foram gerados e eu nem conhecia Jesus? Ou então, o que eu faço agora que eles estavam na presença, mas eles se afastaram? O que eu faço? Aí a gente vai ver o que a Bíblia fala sobre isso. Primeira coisa, eu tenho que te dizer: tudo que a gente planta, a gente colhe. Lá em Mateus 7, 16 a 20. Se quiserem, podem abrir. Eu já escrevi aqui para a gente adiantar um pouquinho. Mas Mateus 7, 16 a 20. O que eu faço com o fruto que eu gerei ou que eu tenho gerado? Lá em Mateus 7, 16 a 20 diz assim: porque seus frutos os conhecereis, por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Olha só, gente, isso é muito sério. Às vezes a gente fala assim: nossa, meu filho não presta. E que a Bíblia fala sobre os frutos? Eles são semelhantes à árvore. Se a gente fala que o nosso filho não presta, automaticamente nós também não, né? Nós temos que cuidar muito com o que nós falamos. Por quê? Ah, não, mas hoje eu sou uma nova pessoa. Tá. Aí você fala assim: tá, então eu sou a boazuda e ele é o fruto ruim. É assim? A gente tem que refletir. Aí você fala assim: tá, mas assim, e agora? Então quer dizer que o fruto é ruim, eu estou vendo ali que não está prestando, então eu também não estou prestando muito. Senhor, o que está acontecendo? Aí a palavra de Deus diz: tem jeito. Ele só quis que você se colocasse no lugar. Porque às vezes a gente acha que a gente entrou na igreja, a gente se tornou sabe? Poderosa, maravilhosa, santíssima, entendeu? Aquela coisa assim, quase intocável. Só que eu quero dizer assim: tem jeito para aquilo que está perdido. E aí a gente vai lá para a resposta também na palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela ensina tudo, tem todas as respostas. E aí eu convido a você a abrir ou anotar ou marcar lá em João 3, de 1 a 6. Fala sobre um homem que também fez essa pergunta: e agora? Eu já cresci, né? Meu filho já está grande, o que eu posso fazer para consertar essa história? Senhor, está tudo perdido? Meu filho, então, eu não gerei filho para o inferno também não? Também não gerei não? E agora como eu faço? Aí foi a pergunta de Nicodemos. Lá no versículo de 1 ao 6 diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ou seja, se ele já era uma autoridade, ele não era mais uma criança. Ele já era alguém já com responsabilidade para poder governar, para poder realmente dar os comandos. Ele veio a Jesus à noite e disse: mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Versículo 3. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. Então, independente da idade, podemos ter um novo nascimento. Ah, o meu filho hoje já é grande, não mora mais na minha casa, mas assim, ele está vivendo uma vida totalmente contrária daquilo que Deus planejou para ele, do que Deus começou a ministrar no meu coração, do que eu aprendi.
que eu faço? Primeira coisa, você precisa sim entender quem você é como pai. Aceitar os ensinamentos, aceitar ser curado, porque só consegue curar aquele quem está curado. Então, deixar o Senhor curar você. E aí você fala assim, tem jeito. Teve para Nicodemos. Nós precisamos nascer do Espírito. E o Senhor fará nova todas as coisas. Ah, mas o meu filho nem fala muito comigo. Se eu mando mensagem para ele, ele responde talvez um dia depois, nem fala. A oração chega na hora. Você não vê, mas a oração chega na hora. Então, querido, abra sua boca e comece a orar. Comece a orar. Comece a clamar para o seu filho. Alguém aqui gerou filhos que não fosse para o céu? Todos que geraram filhos para realmente viver a eternidade com o Senhor? Amém? Então é tempo de orar, é tempo de clamar. E aí, como que nós veremos a mudança? Também a palavra de Deus nos diz que podemos ser enxertados na videira. Esse versículo assim, esse tema, ele mexe demais com o meu coração. Mesmo que tenhamos sido uma fruta ruim até agora, independente. Se nós formos ruins até agora, se formos enxertados na videira, seremos transformados. E esse versículo, ele está registrado lá em Romanos 11, que eu gostaria de compartilhar com vocês. O versículo 17, 18, 19 e o 23. Romanos 11, 17 a 23. Esses 4 versículos que diz assim: se algum dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em lugar deles e feito participante da raiz e da seiva de oliveira. Da oliveira. Não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que tu fosses enxertado. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Às vezes, quando a gente lê certos versículos, talvez, não sei você, mas a gente ouvindo assim, a gente fala assim, tá, mas aonde eu não entendi muito, mas foi uma metáfora excepcional que o Senhor Jesus usou. E eu gostaria de esclarecer um pouquinho para você. Talvez se você ficou um pouquinho perdido, eu quero que você saia daqui totalmente consciente do que Deus pode fazer com você. Pensando assim, a gente pensa muito assim em filhos. Até conversando um pouquinho com a Sueli, quando ela falou assim, tem uma foto de todo mundo. Às vezes a gente não tem foto nossa. Às vezes a gente tem com o marido, tá? Mas a gente não tem, porque a gente tem muito dos filhos. A gente tira muito dos filhos. Se vocês olharem, eu falo por mim, se olhar ali, vai olhando, tem um monte de foto de filho. Quando os netos nascem, então, vai um monte de foto de neto. Não é? A gente olha lá, vai rolando um monte de fotos de neto. E, nossa, a gente começa a diminuir. Ainda mais quando a gente até se incluir nas fotos, a gente começa a diminuir. Mas essa mensagem é para nós pais, para que a gente seja bons pais, para criarmos os nossos filhos. E o Senhor quer nos ensinar isso, que nós precisamos ser enxertados na videira. E o interessante que eu quero compartilhar sobre esse tema um pouquinho é assim, ó. Nós somos a oliveira brava. Cada um de nós somos a oliveira brava, os gentios. O Senhor teve misericórdia e nos enxertou no lugar dos judeus que o rejeitou. Ele não precisava fazer isso, mas por sua graça e favor imerecido ele fez. Mas ele fala, não se julgue melhor. Sou melhor do que... Às vezes muitas pessoas falam assim, eu sou filho de crente, então assim, eu já posso ir para o altar, eu já posso fazer aquilo outro. Ou então assim, eu acabei de chegar na igreja, mas eu sou melhor do que muito crente, eu sei de Bíblia muito mais do que fulano de tal que está lá na igreja muito mais. Aí a palavra de Deus vira e fala assim, ó, lá no versículo 23, não, o 18, não te glories contra os ramos. E se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Então, tudo que você tem, cada vez que você busca a Deus, você fala assim, Senhor, eu quero mais de ti. Senhor Deus, eu era perdida, mas o Senhor veio para cá, o Senhor me encheu de dons, o Senhor me fez conhecer, tal. Não te glories como pessoa. Porque quem sustenta você é a raiz. Não é você que sustenta a raiz. É a raiz que sustenta você. Então, assim, tenha humildade para receber e desfrutar tudo que o Senhor diz.
E ainda gostaria de falar um pouco mais sobre esse versículo, que ele fala assim, tem pessoas que se afastam, se perderam no caminho, você fala assim, e agora o que fazer? Ele também fala, se eles abandonarem a incredulidade, eles serão enxertados novamente, porque Deus é poderoso para os enxertar. Então, aquele que se perdeu no caminho, não fique preocupado. Nossa, mas ele já criou um monte de mazelas, ele já fez um monte de coisa, ele está com outras características, que às vezes as pessoas mudam até a personalidade. Mas eu quero te dizer, se você pai, se você mãe, se você filho, porque o tema aqui é sobre os pais, mas é sobre família. Então, se você quer ver um renovo na sua família, você comece a orar. E independente da idade, o Senhor pode fazer, tirar aquele galho ruim e enxertar na videira. E vai crescer algo novo. Eu gostaria que mostrasse aqui, olha só, gente, é algo tremendo. Olhando essa foto aqui, eu quero dizer o processo da enxertia. Primeira coisa, primeiro passo do processo da enxertia é o que Deus pode fazer com quem está perdido na tua casa. É o que Deus pode fazer com teu filho adolescente que você acha que não tem mais controle. É o que Deus pode fazer com você, que de repente está aqui sentado, lindo, belo e maravilhoso, e vai chegar em casa e vai chorar. Porque falou assim, ó, nossa, eu consigo me alimentar quando eu estou lá, mas quando eu saio, eu não consigo manter. Mas olha o que Deus quer fazer. Primeira coisa, o processo de enxertia, a preparação. E eu entendo que a preparação é a oração. O segundo processo é o corte. O segundo processo é o corte. E eu entendo que ele é muito necessário. Muitas vezes você está com pessoas perto de você que são influências ruins para você. Mas você fala assim, pô, mas ela é muito minha amiga. Mas ela não é uma boa influência. Então abra mão dela para viver com Jesus. Porque vale a pena. Talvez você precise mudar para que ela venha com você para Jesus. O terceiro passo da enxertia é a união. Não dá para você ficar sozinho, querido. Olha só, não dá. Não dá para viver sozinho, achando que você vai ficar em casa, só ouvindo lá a internet, achando que você adorando. Ah, não, mas eu não tenho tempo para ir para a igreja. Tem tempo para chorar, tem tempo para resmungar, tem tempo para falar mal, mas não tem tempo para vir na igreja. Você precisa de união, de abraço, o abraço de Jesus. Você precisa de proteção. E às vezes nós não conseguimos ter essa proteção sozinha. Isso tudo é o processo da enxertia. A proteção eu entendo como o sangue do Cordeiro, que nos cobre e nos protege e nos livra de todo mal. E o quinto processo da enxertia é o cuidado. Isso é alguém que planta falando. É o cuidado. E nós, como igreja, nós podemos dizer que esse cuidado vem dos pais. Nós. E para finalizar, quase finalizando, eu quero dizer para você, quais os benefícios da enxertia? Olha só, às vezes você já está crescido, amadurecido, e você fala assim, gente, e agora como é que eu vou fazer nesse processo todo? Tá, mas assim, eu quero que o Senhor, quando me chamar, eu tenha frutos para oferecer. Eu quero que meus filhos realmente, assim, eles possam crescer na presença do Senhor e assim, porque às vezes criança pequena, a gente já vê isso, crianças pequenas às vezes tendo uns atos que você fala assim, nossa, eles só têm isso e fazem umas coisas às vezes absurdas, porque é tudo muito acelerado. Jesus realmente está voltando. Se você ficar preocupado com o seu, vamos dizer, umbigo, com a sua dor, se você não entender que Jesus pode curar isso tudo, Jesus vai voltar e você vai ficar simplesmente só chorando a sua dor. Mas o Senhor quer enxertar você na videira e transformar você. E os benefícios da enxertia são produção de frutos, crescimento rápido. Olha só, gente, é tremendo. É tremendo. Crescimento rápido. Sabe aquela coisa que eu falo assim? Nossa, mas vai demorar, sabe? Ainda tem aquilo o tempo todo. Não. Quando você é enxertado, isso... falando de uma planta comum. Agora imagina na videira, comparando a Jesus. Quando nós somos enxertados em Jesus. O nosso crescimento é rápido. Aquele chamado que você tinha, que estava lá guardado, você fala assim, e agora? Vou ter que começar tudo de novo? Não tem problema. Se precisar começar de novo, comece. Mas vai ser um crescimento rápido. Ele diz também assim, ó, o benefício da enxertia, resistência a doenças. Outro benefício da enxertia, qualidade de frutos. Aquele medo que você tinha de nascer um fruto podre, um fruto ruim, não vai ter. Porque você será assim, enxertado numa videira com a raiz totalmente saudável, que é o nosso Senhor Jesus. E eu quero te dizer assim,
tudo que você ouviu até aqui, não foi só como base de alguém que tem um tempo de casada, graças a Deus um marido abençoado, uma família abençoada, não. Mas é alguém que crê puramente que Deus coloca todas as coisas no lugar. Quando eu vi, às vezes, a minha filha fazendo alguma coisa que eu falava assim, meu Deus, eu não quero que elas se afastem do Senhor. Era o tempo que eu mais orava. Porque eu sei que eu não posso fazer muita coisa, porque a gente acaba sendo muito chata. Fala assim, ela é chata, minha mãe é chata, não aguento mais, fica ali. Mas quando você entrega para o Senhor resgata a tua casa. O Senhor resgata a tua geração. O Senhor faz isso e Ele transforma, Ele faz milagre. Eu quero que você saia aqui dessa noite com o que Deus ministrou no meu coração. É que o Senhor pode te tornar. Ah, mas aquilo ali era o quê? Era uma fruta e eu estou enxertando uma outra fruta. Você vai se tornar de acordo com a raiz. O que nós queremos nos tornar é de acordo com a videira verdadeira. Eu quero convidar o meu marido, que ele vai dar sequência à palavra, mas eu quero que grave no seu coração. Você pode estar olhando assim, mas tem tanto problema. Você pode ser enxertado na videira. E você vai ficar semelhante ao Pai. Ah, mas eu tenho tanta coisa para realizar. Quando você é enxertado na videira, o processo é rápido. Não queira dar o seu jeitinho. Não queira dar. Porque o Senhor Jesus tem muito mais. E quando Ele faz perfeito. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu tenho a mulher mais linda do meu mundo. E tenho o sogro mais perfeito. Porque ele a fez. Ele trabalhou bem. Está aqui na frente. Fica de pé, meu sogro. É um paizão. Eu chamo ele de mestre, ele diz que mestre é o Senhor. Mas é um baita do mestre mesmo. É um homem de Deus. Obrigado por você existir. É muito bom nós estarmos mais uma vez aqui. E é privilégio para nós. Esta é a mulher que Deus me deu. Eu sei por onde eu passei e o que fiz. E para alcançar o que eu alcancei, só Jesus. E quando nós olhamos e analisamos cada passo que damos, pode deixar o copo. Ah, tá. Não precisava. Somos uma só pessoa, não precisamos. Quando nós andamos e vemos o que acontece aos nossos arredores, às vezes nos bastidores, nós encontramos coisas e ficamos a olhar e a observar e perguntar para Deus, como que isso é possível? Como que acontecem certas coisas diante dos nossos olhos? Nós não podemos, às vezes, agir diante de tanta atrocidade. Mas você tem que conviver com tudo. Você não pode largar tudo. A gente gosta muito de colocar o joio e o trigo, mas é joio, nós não podemos tirar, temos que abraçar todos. Ao mesmo tempo, nós olhamos e analisamos que não é possível, gente, essa pessoa ainda não aprendeu, pá, dá vontade de dar um, né? Mas a primeira coisa que nós temos que fazer é abraçar. Temos que abraçar. Tanto fora quanto dentro de casa. Nós tivemos um ministério no Rio Grande do Sul por 10 anos. E aí, acabado esse tempo, Deus falou, vai para a tua cidade, vai para Petrópolis, para casar suas filhas. E aí nós começamos a orar. A minha esposa ora o tempo inteiro. E Deus tinha falado, Deus deu a fisionomia das pessoas, dos meus genros. E eu falei assim, não pode ser qualquer coisa. Poxa, eu ralei pra caramba, fiz bem feito. Minha mulher é linda, maravilhosa, é a mulher mais linda do meu mundo. Eles têm que ser os mais lindos, os melhores para as minhas filhas. E eu comecei a procurar isso. E comecei a orar em relação a isso. E Deus falou assim, vá para Petrópolis para casar suas filhas. E aí Deus começou a dar as características. Nós começamos a orar em cima disso. E quando apareceu o primeiro, eu olhei. Esse é o cara. Aí minha esposa, faço gosto. Começamos a orar. Só que quando chegou o momento, o garoto chegou e falou assim, quero namorar sua filha. Eu falei assim, nananina não. Só quando ela fizer 18 anos. Ela tinha acho que 16 anos, né? Tinha 16 anos. O menino esperou até os 18 anos. Quando ela fez o aniversário de 18 anos, me chega o menino num salão de festa com um buquê de rosas, de flores, mais lindo que eu já vi. Falei, caraca, o moleque é bom, hein? E ele abaixou, ajoelhou e perguntou, você quer namorar comigo?
Eles já estavam cortejando há 2 anos. E ela aceitou o namoro aos 18 anos e cortejaram por mais 1 ano, sem dar beijo na boca, só se conhecendo. Gente, 2 anos o garoto estava de olho nela e eu discipulando ele. E por isso eu quero dizer para você que você precisa olhar e analisar essas coisas. Aí veio o primeiro, aí agora de olho no segundo. Engraçado que a mais nova veio primeiro, depois veio a da mais velha. E aí apareceu o rapaz lá, do jeito que eu tinha visto. Eu falei assim, caramba, cara mesmo, moreno, mulato. Eu falei assim, pô, você gosta de mulato, minha filha? Viu, minha morena, você gosta de mulato? Gosto, pai. Então tá. Aí eu olhei o rapaz e falei assim, vou lá. Ô, meu amigo, você mora onde? Eu moro em Petrópolis. Você nasceu aonde? Nasci em Petrópolis. Descartei, porque o da minha filha mais velha, Deus disse que seria de fora, não seria da cidade. Eu falei, Deus, mas o senhor falou para mim que eu teria que ir lá em Petrópolis para casar minhas filhas, e o namorado e o marido das minhas filhas mais velha seria de fora. E eu já cortei, isso aí não serve, isso não é esse. Não nasceu em Petrópolis, então não é de fora. Daqui a pouco aparece um outro, moreno, mulatinho, de bobeira na igreja, só sondando. Natan, esse que casou com ela. Moreninho, rapaz, é esse aí. Mas fiquei de olho nele, nada, fiquei quieto. Daqui a pouco aparece ele lá na minha casa. 3ª vez que eu tinha ido no culto na igreja, apareceu ele lá na minha casa. Eu falei assim, eu quero cortejar sua filha. E aí eu olhei para a cara dele, você é da onde? Eu sou de Cabo Frio. Eu falei, é o cara. A minha esposa, mas como assim? Eu falei, é o cara, de Cabo Frio. E Deus confirmou. Presbítero Natan, presbítera Júlia, minha filha. E eles fizeram corte também por 1 ano e pouco, sem dar beijo na boca, se conhecendo, e foi algo tremendo que Deus nos agraciou. Temos uma família abençoada, 3 netos, somos novos, né? Com 34 anos de casado, mas Deus nos agraciou. Eu sempre falo que vou chegar aos 120, e falei para o pastor há algum tempo atrás que eu queria que ele fizesse o meu enterro. Ele falou, você está doente, pastor? Não, que em 2090 eu vou fazer 100 anos de casado, vou fazer a lua de mel, e em 2092 eu vou estar já marcando o meu enterro, que o senhor poderia fazer a cerimônia e tal. E ele ficou rindo, depois, entendi, pastor. Então é isso aí, filho, eu tenho longevidade de vida, então tem muito para viver, já vivi muito até aqui e quero continuar vivendo. Então, querido, nós temos que entender isso, nós temos que viver as coisas que estão à nossa volta como se o amanhã não existisse. E está a ponto de olhar o amanhã de acordo com aquilo que Deus nos mostra hoje. Então Deus mostrou os meus genros, Deus mostrou a realidade de tudo que eu estou vivendo até hoje, e Deus é maravilhoso. Então essa pequena introdução, eu quero dizer uma coisa para você, dentro do que está escrito na realidade da videira. Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Agora eu quero dizer em relação às crianças, não foram as crianças que escolheram vocês, pais, mas foram vocês que escolheram o momento exato de estarem juntos num lugar secreto e formarem essa criança. Foram vocês, pais, que colocaram essas crianças no mundo. E agora vocês têm que fazer o seguinte, vocês escolheram, mas vocês escolheram estar junto. Agora, vocês precisam cuidar das crianças e fazer com que elas deem bons frutos, e os frutos que essas crianças derem permaneçam. A história que a minha esposa contou das minhas filhas, nós temos altos e baixos, não somos os pais perfeitos, não somos melhores, não sou o melhor pastor do mundo, mas uma coisa eu tenho certeza, nesses anos que nós vivemos, educando nossas filhas, até hoje nós temos vivido isso. Ontem, eu rodei no Rio de Janeiro, 400 quilômetros com a minha filha mais velha. A minha filha mais velha é formada, ela é arquiteta, ela faz vistoria, dando laudos, né, de compra e venda pela Caixa Econômica, e eu estava com ela rodando 400 quilômetros com a minha filha mais velha. Hoje ela está realizando o sonho dela como arquiteta. Então ela tem a sua firma e ela trabalha alegremente, cansada. Eu também ontem cheguei em casa cansado, depois de sair de casa às 6 horas da manhã, cheguei às 22 horas. Mas onde eu quero chegar? O resultado de tudo isso é fruto das nossas orações, é fruto do nosso cuidado, ou seja, fazer com que tudo isso permaneça. Nós temos que aprender a viver diante das circunstâncias boas e ruins, e fazer com que o dia de amanhã
seja melhor do que o dia de hoje. Amanhã, na segunda-feira, tem que abrir um parêntese muito grande por causa de hoje, domingo, na sua vida. As palavras que estão sendo trazidas para o seu coração essa noite, amanhã, precisam dar bons frutos e permanecer. E a glória de Deus vai se estabelecer na sua vida. Não só a sua família será abençoada, mas as pessoas do seu trabalho, as pessoas da sua escola, elas vão olhar e vão querer: o que está acontecendo? O que tem em você? Abrindo um parênteses, eu e a minha esposa fazíamos um trabalho numa escola no Rio Grande do Sul, durante o domingo, de 3 às 5 horas da tarde. E aí nós abrimos um trabalho muito interessante de educação para as crianças. E quando chegou na segunda-feira, na semana seguinte, a diretora da escola nos chamou. Eu falei: deu ruim, vamos perder o trabalho. E aí a diretora chamou eu e a minha esposa. Ela falou assim: o que vocês fizeram? Eu falei: não fizemos nada. Onde a senhora quer chegar? Porque vocês chegaram aqui no domingo e tal, hoje, segunda-feira, a semana toda, essas crianças, elas mudaram radicalmente. Foi só um dia de domingo, de 3 às 4 horas. As ministrações naquele período mudaram a trajetória daquelas crianças. Aí ela contou assim: está vendo aqueles 2 gêmeos ali? Eram as pestes. Os moleques estão uma maravilha. Aquela semana, que maravilha. Porque foi plantado algo no coração daquelas crianças e permaneceu. Então, o fruto que nós plantamos, o fruto que nós preparamos, regamos, ele tem que permanecer. E é isso que Deus quer para você nessa noite. A videira verdadeira, quando você é realmente enxertado nela, você precisa permanecer, dar fruto segundo a raiz. As minhas filhas dão fruto segundo a minha raiz, segundo a raiz da minha esposa. O genoma, a realidade que nós formamos no ventre dela, a semente que eu plantei, mas ela gerou essa semente, e a cada dia, a cada momento, ela tem orado, tem buscado. Teve um ano que ela estava orando, e aí ela abriu o caderno dela de orações. Eu constatei, queridos, 70% das orações dela tinham sido respondidas aquele ano, e o restante estava por vir a acontecer. Os outros 30% já estava à porta, vai acontecer, é inevitável. Por quê? O poder de Deus estabelecido na certeza que nós temos, na convicção que as orações funcionam. Você precisa acreditar e fazer acontecer, e o fruto permanecer. Existe um programa que chama CR, Celebrando a Libertação, celebrando a recuperação. E a minha esposa resolveu fazer esse programa. Ela fez a primeira semana e ficava de olho em mim, tipo assim: será que ele vai fazer? Aí eu falei: bom, porque você foi, eu vou também. Aí fizemos 25 semanas, toda segunda-feira, celebrando a recuperação. E quando nós olhamos para tudo aquilo, eu comecei a observar que era necessário fazer com que os frutos permanecessem. E eu também precisava ser curado, a minha esposa também precisava ser curada. E nós passamos 25 semanas nesse processo de cura. Eu falei: caramba, que coisa interessante. E eu comecei a observar em toda a trajetória que eu não sou só o Valmir, eu não sou só o bom pai, eu não sou só aquele cara que erra e às vezes conserta. Não, eu sou um filho amado do pai. Eu sou filho também. E dessa forma eu devo assim: porque tu é meu filho, eu tenho que te tratar. Porque tu é meu filho, eu tenho que cuidar de você. Porque você é meu filho, eu tenho que fazer você se recuperar. Eu quero que você dê bons frutos e os teus frutos permaneçam. E aí eu entendi o processo. E quando nós entendemos o processo em nós também vamos trazer o processo para os nossos filhos. E eles vão crescer e os frutos vão permanecer. E é isso que nós devemos fazer. Ou seja, o objetivo dessa recuperação é uma nova trajetória. Deus quer trazer para você uma nova trajetória. Ou seja, as coisas velhas passaram, os erros, os atropelos, as palavras ruins passaram, e tudo se fará novo. Mas você precisa se recuperar para ser um recuperador de vidas, para recuperar a sua família, para recuperar o seu lar, recuperar em todas as áreas. E Deus está querendo que você entenda isso essa noite. Às vezes em nossa trajetória precisamos fazer com que os frutos permaneçam, e foi isso que aconteceu. Eu precisava enxergar isso. Você precisa enxergar que na sua trajetória os frutos
estão podres ou estão viçosos. Talvez você ainda não entendeu aquela realidade que uma maçã podre numa caixa vai contaminar todas as maçãs. Se você perguntar aquele pessoal que trabalha com as perdas nos mercados, eles vão analisar o seguinte: está apodrecendo, já tiro e jogo logo fora. Mas o interessante é que o comerciante nunca tem perda. Por quê? Ele já joga, embute um valor em cima para que aquelas perdas tenham o seu lucro. Então, se ele comprou uma determinada maçã por R$1, ele vai vender ela por R$5, R$6. Eu estou sendo grotesco, só para vocês entenderem. Ele nunca vai querer, ele nunca vai perder. Mas é inevitável que as perdas venham. E aí ele tem uma pessoa que vai lá só para tirar aquelas que estão ruins, para que venda as que estão boas. Por que será que no final do mês tem uma promoção? Por que será? Para que ele consiga vender tudo e ainda tenha lucro. Então Deus, quando quer que as coisas permaneçam, Ele vai tirar os podres, Ele vai tirar as coisas ruins da nossa vida. Para quê? Para que você seja produtivo e dê bons frutos e dê lucro. Mas não é lucro financeiro, é lucro no resultado que você vai ter de bem-aventurança na sua vida. Feliz é o homem, bem-aventurado é o homem. Por quê? Ele quer que você seja feliz. Ele quer que você tenha paz, ausência de necessidade. Que nós defendemos que nada quebrado, nada fora do lugar e nada faltando. Porque você precisa entender isso, que as coisas precisam ser encaixadas nos lugares certos. E se tem alguma coisa faltando na educação do seu filho, você precisa colocar em ordem. E Deus está querendo que você faça isso. Quero te trazer um trecho de uma música, que às vezes você canta e não ouve. Ela diz assim, eu vaguei pelo mundo afora e não encontrei o que eu tenho agora. Eu tenho você. Eu tenho você. Às vezes você está dentro da sua casa, está vagando por tudo, e ainda não percebeu o filho que você tem. Você ainda não percebeu a filha que você tem. Às vezes você ainda não percebeu a mulher que você tem. Aí a música fala assim, eu tenho só você, agora eu tenho você. Só demorei para perceber. Eu espero que você não demore para tomar uma atitude. Quando essa música é falada, ela traz uma realidade de Jesus, que a pessoa anda pelo mundo afora, e agora ela recebeu Jesus. Só que ela tinha demorado para receber. Hoje eu tenho a minha esposa. Hoje eu tenho as minhas filhas abençoadas. Mas é inevitável que algumas coisas aconteçam de ruins. Claro que é. Mas eu tenho a capacidade de me recuperar para poder fazer com que os frutos permaneçam. Então não demore a perceber. O silêncio é algo que pode nos favorecer, mas também pode nos deixar que nós percebamos o que está acontecendo à nossa volta. O silêncio é algo que pode nos favorecer. Às vezes você fica no silêncio, as coisas estão acontecendo, você não tem atitude, você não toma uma postura, você não quer consertar, você não quer, não vou mexer com isso não, isso vai feder, olha, isso não vai dar certo não, é melhor ficar quieto. O silêncio às vezes pode te favorecer, mas se você não tomar uma atitude, você não vai observar o que está à sua volta. Você vai empurrar com a barriga e nada vai acontecer. Então, quando você estiver nessa situação, você precisa abrir a sua boca, você precisa abrir o seu coração, você precisa se posicionar, você precisa procurar a recuperação, você precisa saber para onde está indo. Eu gosto muito desse argumento: para onde você vai, por onde você vai, como você vai e quando. Para onde, por onde, como e quando. Tomar decisões para que essas questões sejam resolvidas. Pare para pensar. Para onde eu vou? Por onde? Qual o argumento que eu vou usar? Como que eu vou falar com meu filho? Como que eu vou falar com a minha esposa? E quando? Agora! Não fique em silêncio. Porque isso pode te favorecer, mas também pode fazer com que você não perceba, por causa do teu silêncio, as coisas vão acontecer.
vai dar como se fosse uma bola de neve. Vão se avolumar e você não vai ter argumento mais para consertar. Aí você precisa ser cortado, ser enxertado, para que o seu fruto seja bom. Aí Deus vai começar a recuperar a sua vida. Deus vai começar a tratar a sua vida. Mas aí você tem que querer. Quando a minha esposa foi para o CR, a primeira semana eu fiquei assim meio resistente. Não vou não, é mais um programa, é mais uma questão. E ela, amor, vai sim. Eu falei, tá bom, eu vou. 25 semanas. Foi difícil, mas foi forte demais. Porque nós precisamos celebrar a recuperação a todo instante. O poder das nossas palavras, às vezes, precisam recuperar as situações que nós estamos vivendo no nosso dia a dia. O amor não cobre peso das nossas palavras, o amor não cobre peso das nossas ações. Às vezes você chega assim, eu te amo, minha filha, eu te amo, mas não cobre o peso das suas ações. Não é só dizer que ama, você tem que ser uma pessoa de atitude, você tem que ser uma pessoa de decisões, você tem que ser uma pessoa de ensino. Às vezes você libera uma palavra terrível, que nem a pastora falou aqui, e não conserta. E o silêncio, às vezes, impede que você veja o que está acontecendo. Esse meu filho é um desgraçado, caramba, só me dá gasto. Ah, menino ruim. E a garota, e a criança ouve aquilo. Isso não vale um vintém, não vale a roupa que veste. Todo dia chega em casa da escola com a roupa suja, todo dia chega em casa da escola com um short rasgado, um tênis arrebentado, furado. Esse moleque está sempre se quebrando, nunca vi, cara, vaso ruim. Aí chega em casa com o dedo arrebentado, machucou chutando a bola, errou o coleguinha, aí o coleguinha arrebentou o olho dele, aí chega em casa todo estropiado. Eu não podia chegar em casa assim não, sabe por quê? Porque eu tinha medo da minha mãe. Tinha medo, não tinha nem respeito, era medo. Porque só eu chegasse em casa assim, mãe, eu machuquei o pé, ela já vinha com uma mão cheia de sal. E passava na ferida. Eu falei, era pior, era melhor ficar quieto. O silêncio me favorecia naquela hora, porque eu sabia que se eu falasse, meu irmão subiu em cima do vaso sanitário, sabe aquele vaso de louça? E de repente ele escorregou de cima do vaso, caiu, meteu a cabeça no chão e bateu com o pé no vaso, o vaso quebrou, aqueles cascos cortaram os dedos do pé dele, e eu falei, caraca, tá ferrado. Ele quer que eu não fala pra mamãe não, não fala pra mamãe não. O peso das palavras, às vezes, são terríveis. Não vem pra cá com machucado não, porque você já sabe, eu sabia. O sal na mão da minha mãe era o remédio. E eu não queria, nunca quis. Graças a Deus eu não me machuquei. Nunca me machuquei. Palavras podem ser usadas para matar, e palavras também podem ser trazidas para produzir vida. Há coisas que nós falamos para os nossos filhos que matam. Mas você precisa recuperar isso. Traga vida para os seus filhos. Esse meu filho é uma benção. Ele vai para o colégio, parece que ele voltou melhor do que foi. Ele estava todo amarrotado, mas agora voltou. Mas tu passou a roupa no colégio? Tu passou? Tu lavou o tênis quando saiu do colégio, antes de chegar em casa? Pergunta essas coisas lindas, maravilhosas, que talvez você não consiga enxergar por causa do silêncio. Você não consegue enxergar certas habilidades do seu filho, da sua filha, da sua esposa. E assim vai. Estava conversando com um rapaz e ele dizia assim, é terrível. Eu falei, o que é terrível? Olha só, essa menina está ali, ó. Ela mora com o pai dela, tem 3 filhos. Eu estou há 4 anos tentando engravidar a minha mulher. E as 2 vezes que ela engravidou, perdeu. Coisa terrível. Eu falei assim, a graça de Deus é sobre a sua vida. Eu falei, é mesmo, coisa terrível mesmo. Não, a graça de Deus é sobre a sua vida. Eu poderia ter concordado com ele, poderia mesmo, porque é terrível. Uma menina inconsequente com 3 filhos, morando na casa do pai. Não que, se existe alguém aqui
que mora na casa do pai e a mãe solteira, não estou te chamando de inconsequente. Eu só estou dizendo que aquela menina era inconsequente. Porque para ela, essa é a vida que ela resolveu viver. E o rapaz falando assim, é impossível, como é que pode? Eu não posso aceitar um negócio desse, é injusto demais. Eu ia falar para ele assim, é verdade. Mas na mesma hora eu falei assim, a graça de Deus é sobre a sua vida. A graça de Deus é sobre a sua vida, a graça de Deus te basta. Eu como pastor, como homem de Deus, eu só posso falar isso para ele, para abençoar a vida dele, para que a realidade das minhas palavras possam dar um bom fruto na vida daquele homem. Passado alguns tempos, esse mesmo rapaz, a minha esposa está grávida e já deu à luz. Eu tenho um filho, pastor. Galera, aleluia. Palavras têm poder. Palavras podem ser usadas para matar e trazer vida. Eu estava na igreja numa quarta-feira, falei para minha esposa assim, vai vir uma oferta, desculpa falar, não estou falando de valores, vai vir uma oferta de R$150. Na quarta-feira, à noite, a minha esposa falou assim, já é no meio do mês, meu amor. Já passou o período de... Sabe aquele período que o pessoal quase não dá muita oferta? Eu falei assim, e tem outra, esses R$150 é para eu tomar um café cappuccino no aeroporto, porque eu vou viajar semana que vem, e eu quero comprar um presente para você. E assim, na minha mente, assim, eu precisava de R$150 naquela semana. Sabe quando você não tem, mas você precisava? E aí quando chegou no final do culto, o culto já estava acabando, uma pessoa entrou correndo, pastor, o que foi? O culto acabou. Eu falei, não, acabou não, irmão, continua. A casa sua é a extensão do culto. Não, que meu esposo está lá, ele falou que tem que dar R$150 para o senhor de presente, de oferta. Ele falou que é para o senhor. Que Deus incomodou ele. Ele estava indo lá na igreja entregar lá a oferta. Não entrega ao pastor Valmir. Ele saiu lá da igreja dele, veio, subiu as escadas e entregou. Eu falei assim, bota o negócio da flaça, meu filho. Ele, não, é para o senhor. R$150. Eu falei assim, o que você quer? A esposa dele estava triste. Assim, no bastidores, eu conversando com ela. Eu falei, o que você faz? Eu falei assim, pastor, eu estou com uma situação muito estranha. Porque eu estou grávida, eu estou com um problema na vesícula. E aí, se eu ter o meu filho, eu vou morrer, ou o meu filho vai morrer. Por causa das contrações da vesícula, eu não vou poder aguentar o parto. Ou se eu operar a vesícula, eu também vou perder o meu filho. Aí eu falei assim, nem uma coisa nem outra. Você vai ser curada da vesícula e vai ter teu filho. 9 meses depois. 9 meses não, alguns meses depois. Aquela mulher veio e ela disse assim, o médico disse que eu passei por um milagre, porque a minha vesícula foi curada e eu estou aqui com meu filho. Poder das palavras. Isso pode ser usado no contexto da sua casa. Isso pode ser usado na sua vida para transformar e recuperar os tempos perdidos. Porque o que foi falado ali do enxerto é que os frutos serão melhores, não vão apodrecer, não vão ficar ruins, vão ser fortalecidos, vão ser abraçados, cuidados, curados para permanecer. A intenção de Deus hoje, eu gostei muito daquela frase, hoje Deus vai marcar você. Presta atenção, levanta a sua mão. Hoje Deus vai marcar você. Gostei muito dessa frase. Você é amado. Bota isso na sua cabeça. Igreja Batista que renova. Seja uma igreja renovadora. Seja uma igreja que faça diferença. E seja um causador de diferença nessa sociedade. Diga comigo assim, Paraíba do Sul. Amanhã você não será a mesma. Porque eu sou um agente de recuperação. Só ouve. Vocês foram enxertados. O fruto cai perto da árvore. Não cai longe. Um fruto bom cai perto da árvore. Todos seremos justificados ou condenados pelas palavras. Mateus 12, 36 a 37. Mateus 12, 36 a 37 diz assim: eu afirmo a vocês que no dia do juízo, cada pessoa vai prestar contas de todas as palavras inúteis que falou. Todas. Porque as suas palavras vão servir para julgar se você é inocente ou culpado. Você
será julgado pelas suas palavras. Todas. Todas. Não importa se você é criança, não importa. Quem é o mais idoso? Meu sogro, 86 anos. Vai fazer 86 esse ano. É o mais idoso aqui? É. O mais experiente? É. Mas não importa, será julgado por todas as palavras. Quem é o mais novo? Vou pegar você como referência. Você, qual é o seu nome? Qual? Ana Júlia? Todas as palavras, todas serão julgadas. Todas. Dê bons frutos. Façam que eles permaneçam. Seja uma boa menina, seja uma boa dançarina, seja uma boa estudante, seja uma boa profissional. Deus te levanta para ser a melhor menina dessa cidade. E vai. Meu Deus. Jovem que tinha uma marca no cotovelo, parecia um cabelo aqui assim. Toda vez que ele chegava no colégio, as crianças, lá vai o do cotovelo com a marca, sei lá o quê, chamava ele de bicho, de cachorro, de tudo quanto é coisa. Está em metamorfose, daqui a pouco vai virar um cachorro. E toda hora, todo dia, aquele moleque chegava e falava, todas as vezes, o bullying. Aquele garoto sofria na escola, em todo lugar. Até que um dia uma pessoa chegou para ele e falou assim: olha, você vai virar um cachorro. Ele olhou para o cara e falou assim: você é responsável pelas suas palavras e você será julgado segundo as suas palavras. E o seu ventre vai produzir o que você está falando. Ele olhou. Alguns anos depois, esse homem casou. E ele teve uma filha. Pasme, com o mesmo sinal, no mesmo lugar que aquele jovem tinha. A menina do cotovelo com a mancha preta, com cabelo. Poder nas palavras. Aquele jovem sofria bullying. Ah, pastor, isso é assim. Vamos falar de Eliseu. Nós já ouvimos aqui o testemunho. O azeite, diz que a palavra, que o azeite parou. Aí as vasilhas não tinham mais, mas o azeite não acabou, o azeite parou, porque não tinha vasilha, porque se tivesse mais vasilha, o azeite continuaria a jorrar. Esse mesmo profeta estava andando, e aí 42 jovens, adolescentes, começaram a zombar do profeta. Ah, careca, ô calvo. Sabe o que o profeta falou? Às vezes a gente fica assim: ah, pastor, uma palavra de maldição. Não. Respeito pelas autoridades. Aquele profeta falou assim: estão zombando de mim? 2 ursas, saiam daí agora. E as ursas vieram, e a Bíblia diz que devorou os 42 jovens, por causa de um bullying. Poder das palavras. A figueira não deu mais fruto. Jesus falou assim: eu quero comer o fruto dessa figueira. Não tem? Seca, acabou, seca. Eles foram. Quando voltou, Pedro olhou: ih, rapaz, o negócio é forte. Pedro olhou para a figueira, está seca. Não só parou de dar fruto, mas secou. Ele ficou admirado com aquela palavra, por causa das coisas. Eu queria que aquilo desse um bom fruto, e não deu, vai secar. Jesus secou a figueira. As palavras têm um grande poder e significado, dependendo ainda mais de quem proferir. Pai, você tem um poder sobre o seu filho assustador. Mãe, você tem um poder sobre o seu filho assustador. Dependendo de quem profere uma palavra, gente, a coisa acontece em segundos, milésimos de segundo. Se você liberar uma palavra para o teu filho agora, nesse exato momento, meu filho, a coisa pode acontecer ali na esquina. Eu me lembro uma vez que eu estava fazendo uma libertação com uma pessoa, e ela tinha um problema de escravidão. A escrava Anastácia, um demônio que estava atuando na vida dela. E aí eu falei assim: o que você está fazendo aí? Expulsei o demônio. Aí o demônio correu e entrou debaixo de uma cadeira. Aí o pessoal que estava tendo visão espiritual: pastor, está lá debaixo, naquela cadeira lá. Ó. Aí eu falei assim: sai da cadeira e some. Aí o demônio saiu pela porta da igreja. Aí o pessoal: pastor, está tendo uma buzinaça aí na frente, um buzinaço aí na rua. Não, a rua estava sempre. Eu saí da porta, olhei assim lá para fora para ver o buzinaço. Eu saí do púlpito, gente. Naquele dia eu saí do púlpito e fui ver. A escrava estava em cima do sinal.
E ela gritou: eu vou causar um acidente. E causou mesmo. Causou um acidente. Por isso buzinasse na rua. Existem coisas que estão tentando aprisionar as pessoas, escravizar as pessoas. E se nós não tomarmos atitudes de libertação, de cura, de recuperação, as coisas vão acontecer. Precisamos recuperar o tempo perdido. Dependendo de quem proferir, pode produzir raízes profundas. Irmão Gabriel chegou na minha casa chorando. Falei: o que foi, irmão? Eu sou culpado. E aí nós fizemos um processo de cura com esse jovem, e Deus mostrou a trajetória toda. E quando nós chegamos no momento exato, ele falava assim: pastor, eu estou vendo meu irmão. Está vendo? Sim, estou vendo. Eu sinto meu irmão. E aí o que você vê, filho? Aí Deus tinha me mostrado que a culpa não era dele, que o irmão dele tinha tropeçado no moinho, numa tábua do moinho, e caiu de cabeça para baixo no lago, e não conseguiu voltar e morreu afogado. E o pai dele gritou de longe, sem ter visto a situação, e diz assim: você matou o seu irmão, seu inconsequente. E aquele jovem apavorado, não podendo ajudar o irmão, porque já tinha morrido, ele saiu daquele local, e o pai chegou e viu o irmão já morto. Mas a culpa ficou atrelada àquele homem anos e anos. Eu não sei nem quantos anos tinha o Gabriel naquela época, uns 40 e poucos anos, seu Gabriel, 40 e poucos anos, com aquela marca, por causa daquela palavra de culpa que ele levou. E aí Deus falou comigo assim: fala para ele que não foi ele culpado. E Deus começou a mostrar, recuperando a memória dele, trazendo sombra da memória, e ele começou a ver as coisas que tinham acontecido desde aquele momento. Ele foi lembrando, e Deus falou para ele assim: meu filho, não foi você, foi o seu irmão que pisou numa tábua e caiu de cabeça para baixo no rio e veio a falecer. Não foi você o culpado. E aquele homem respirou fundo, aliviado. Ele, pela trajetória dele, ele contava assim: nada dava certo, nada dava de bom na minha vida, tudo era ruim para mim. E a partir daquela semana, aquele homem já começou a dar bons frutos. Ele foi recuperado por causa de uma palavra de coragem, tirando a dúvida e colocando certeza de que ele não tinha matado o seu irmão. Um processo de cura interior. Há muitas coisas que nós podemos fazer através dessas questões. A morte do seu irmão, anos depois, foi mostrado para ele a cruz, mas também foi mostrado a cura. Ele viu toda aquela dor, mas ele viu a cura. Você é a pior pessoa do mundo. Eu não conheço criança nenhuma tão ruim quanto você. Frases que nós não podemos proferir, mas eu já ouvi alguns pais falar isso. Você é a pior criança. Criança nenhuma é tão ruim quanto você. Dependendo da onde sai, causam raízes profundas de amargura. Provérbios 15:1 diz que a palavra dura suscita ira. Uma criança que ouve uma frase dessa, ela vai se remoer por dentro. Ela vai tentar provar que, por mais que tudo, que ela não é aquilo. Mas ela vai começar a ver os tropeços dela, dia após dia, por causa daquela palavra. Ela vai começar a cair, começar a errar continuamente por causa daquela palavra. Até que alguém chegue e ministre uma cura sobre a vida dela. Mas ao longo da sua vida, essa criança que ouvir essa palavra vai percorrer uma trajetória terrível, querendo se recuperar, mas por causa dessa palavra, você é a pior pessoa do mundo. Essa pessoa vai crescer amargurada, totalmente presa a uma declaração de um pai. Eu já ouvi isso. Palavras ferem mais do que a vara. Quando nós olhamos, não retém a vara do seu filho, é você chegar, não é bater, espancar o seu filho a ponto de matar.
é corrigir o seu filho com a vara. A minha mãe tinha uma vara de marmelo em cima da geladeira. Sabe o que ela dizia? Não queira ver essa vara na minha mão. Eu só a via em cima da geladeira. Eu só a via em cima da geladeira. A minha mãe chegava assim: olha, chega 9 horas, porque se passar disso, não vai mais descer. Chega às 9 horas, porque se passar disso, vai ficar de castigo. Chega às 9 horas, porque você não vai querer ficar aqui dentro de casa. Vai querer brincar e não vai. Eu falei: tá bom, mãe, tá bom. Queridos, a minha mãe sabia que eu era meio relapso. A minha esposa fala que acha que eu tenho TDAH, né? Estou fazendo uma coisa que eu estou fazendo outra. Brincadeira. Tem não, sou curado. Filho amado do Pai. E aí, por causa da ansiedade, sabe? Mas tranquilo. Cada dia é um passo de cada vez. Mas Deus me curou. A realidade é que a minha mãe dizia: não chegue depois das 9. Tem que chegar às 9 horas. E a minha mãe sabia disso. Minha mãe sabia que eu era meio relapso. Quando dava 5 para as 9, ela chegava na janela assim: ô Valmir! aquele som no condomínio assim, sabe? Ô Valmir! Eu ouvia de longe. A minha mãe está me chamando. Deve ser 5 para as 9. Eu, rapidinho, que eu não quero. Rapidinho chegava em casa. Aí meu irmão ficava para trás. Aí ela gritava na janela, 1 minuto para as 9. Ô Henrique! Gente, aquele som soava. Aí o pessoal zoava a gente no dia seguinte. O pessoal zoava. O pessoal sacaneava a gente. Mas eu nunca deixei de chegar depois das 9 em casa. Nunca. Na verdade, depois que eu comecei a namorar minha esposa, eu chegava depois das 9. Aí era terrível. Era coisa boa. Você já deve ter ouvido pessoas contarem, rindo até, que levaram uma surra da mãe. Mas quando falavam do que lhes fora dito, as lágrimas desciam. Eu já vi isso. Cara, tomei uma surra do meu pai ontem. Cara, pensa numa dor, pensa na... Contava com alegria. Mas quando a pessoa chegar: pô, meu pai me chamou disso, cara. Meu pai me falou isso. A pessoa chorava de soluçar. Agora, pela surra que tinha levado, não, pô, cara, foi terrível, maluco. Mas, pô, hoje eu tô aí tranquilão, pô. Mas também eu aprontei, né? Merecia tomar aquela surra. Mas quando a pessoa chegava e contava que o pai ou a mãe tinha falado algo terrível dela, as lágrimas desciam. O poder das palavras causam marcas. Hoje Deus vai marcar você, para que você não marque de forma terrível seu filho, de forma terrível a sua esposa, de forma terrível a sua filha. Deus vai te marcar, porque são palavras, dependendo de quem vem, marcam e causam dores profundas, raízes profundas. Você é enxertado na videira para ser como a raiz, para ser como Cristo. Eu não canto muito bem não, eu tenho que treinar bastante, mas eu posso cantar uma música para minha esposa assim, ó: Cristo amou a sua igreja, a sua vida entregou. Da mesma maneira, querida, quero me entregar, só te amar, aleluia, te amo, glória a Deus, te amo, glória a Deus, te amo. Jesus amou a sua igreja, entregou a sua vida por ela. Da mesma forma, maridos, entreguem as suas vidas pelas suas esposas. Mulheres, sejam edificadoras. Mães valorosas, façam que o fruto permaneça. Eduquem seus filhos, ensinem para que eles não errem o caminho, para que não tropecem. Às vezes as pessoas ficam assim: é para não sair do caminho do Senhor. Não é só do caminho do Senhor, não. É do propósito de vida que eles têm. Todos nós nascemos com um propósito. Os seus filhos nasceram com um propósito. A minha filha hoje é técnica em TI, está fazendo faculdade na área de TI, porque foi projetado isso dentro dela, foi incentivado isso dentro dela. A minha filha hoje, ela é formada em contabilidade, ela é formada, a mais velha, também na área de arquitetura, ela é agente imobiliária, meu Deus do céu, isso foi projetado dentro dela. Isso não nasceu da noite para o dia, isso foi projetado.
arquitetado. E nós administramos como pais. Precisamos entender isso. As lágrimas vão correr quando palavras são faladas. Eu preferia mais quando meu pai me batia do que quando zangava comigo. Vara de marmelo, havaianas que voam, que coisa linda, que poesia. Quem já ouviu aquele comediante Whindersson Nunes? Fala só da mãe dele, né? Que mãe abençoada aquela. Havaianas que voam, varas de marmelo. Eu preferia que meu pai me batesse mais do que quando zangava comigo. Olha quantas das vezes aquelas palavras me machucavam. Mas eu preferia a vara de marmelo. Preferia. Levante as suas mãos para abençoar e apresentar o afeto de carinho e amor pelo seu filho. Levante as suas mãos para abençoar e levantar o afeto de amor e de carinho para com o seu filho. Você precisa entender isso. É um processo. Às vezes é doloroso, mas você precisa encarar essa realidade. Um terapeuta familiar falou uma vez que nunca deveríamos bater em nossos filhos, mas ele relata dizendo assim: uma vez tomei uma surra de meu pai, e aquela surra fez com que eu fosse transformado no homem que sou hoje, graças àquela surra, porque aquela surra me deu um norte. Mas ele aconselha: pais, não batam, não surrem, não levante as mãos para os seus filhos, a não ser para abençoá-los, a não ser para trazê-los ao caminho certo, a não ser para resgatá-lo. Deus está te chamando a isso. A impulsividade pode fazer com que você cometa erros terríveis por causa da sua brutalidade. Até o tolo, estando calado, tido como sábio, que certamente os seus lábios, por entendido. Ou seja, o tolo, quando fecha a boca, ele é sábio. Então tem certos momentos que o silêncio de coisas benéficas na sua vida. O tempo não se encarrega de resolver todas as coisas. Por mais que seja, o confronto é melhor aquilo que precisamos fazer. O confronto é a melhor coisa. Não fique em silêncio, confronte. Viu que está errado, confronta. Não fique deixando para amanhã. Agora, se você estiver irado, chama para o confronto. Acalmou? Chama para o confronto. Mas não deixe de confrontar, porque o silêncio pode ser tempo perdido. O tempo não vai se encarregar. Com o tempo ele melhora. Não, não melhora. O melhor é o confronto. Aproxime-se. Encará-lo é o melhor momento. Ou seja, encare no momento mais calmo, mas encare. Precisamos conversar, precisamos expor, colocar em pratos limpos. Isso é muito necessário. Sentimentos ocultos ou situação mal resolvida trazem consequências muito piores do que aquelas das quais estamos fugindo. Não fuja, encare. Tem que conversar com a esposa? Conversa agora. Não deixa o sol sobrepor a sua ira. Não deixa. Portanto, irai-vos, mas não pequeis, que não se ponha sobre a vossa ira o sol. Não deixe o sol se pôr. Resolva hoje, porque a glória de Deus vai ser estabelecida. E Deus quer que você entenda isso. Não é somente com palavras que atingimos na hora da raiva, mas também com a ausência das palavras. Não é somente com palavras, mas também com a ausência das palavras. Converse, faça o diálogo acontecer. O silêncio, às vezes, mostra desprezo. Imagine, a criança faz uma coisa errada, você deixa ela no anonimato, deixa ela no silêncio, não fala nada. A criança não sabe se você aprovou, a criança não sabe se você está concordando, a mulher não sabe se você está concordando e também não sabe se você está a favor. O silêncio, muitas das vezes, causa esse problema, e você precisa entender isso. A pessoa vai se sentir desprezada, e aí
é como se você estivesse fugindo de enfrentar a situação. Um abismo de discussão silenciosa produz uma caminhada insólita e à deriva. Ou seja, se você estiver se escondendo, é como se você estivesse caminhando em silêncio num abismo. Não sabe onde vai dar. Este mesmo pode transformar em desprezo, tornando a comunicação mais difícil ainda. Quanto mais desprezo, menos comunicação. Quanto mais afastamento, menos comunicação. Quanto mais silêncio, aí que não vai haver mesmo. Deus está te chamando. O silêncio não corrige. Ele produz medo, abandono, ausência de amor. O medo, ele pode fazer com que você renuncie à própria vontade em favor do outro. Não é altruísmo, não. É perder a vontade de viver em favor do outro, por causa do medo, por causa do desprezo. Então não se silencie diante das circunstâncias. Não se silencie. Enfrente, combata e saia vencedor. Podendo ocasionar medo, insegurança, ausência de amor verdadeiro. O medo causa ausência de amor verdadeiro. Tu não sabe se está certo ou está errado. Então não fique em silêncio. Produza. Para encerrar. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente a vossos irmãos, que fazeis mais? Não fazem os publicanos também assim? Sede, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Queridos, precisamos aplicar a verdade em nosso coração. O amor de Deus lança fora todo medo. Precisamos entender que o medo não pode fazer parte de um relacionamento. Não pode fazer parte de um diálogo. O medo tem que ultrapassar as realidades fora do contexto do amor. O amor de Deus precisa sobrepor o medo. Medo foge por causa do amor. O amor de Deus vai lançar fora todo o medo. Eu quero chegar ao final com um testemunho de uma menina de 14 anos. O pai havia ensinado, a mãe havia ensinado: filha, não pode isso, não pode aquilo outro. Não ande com seus colegas no carro, porque vocês são adolescentes. Como é que você vai andar no carro do seu colega que é adolescente, nem habilitação tem? E tem outra, filha, sexo só no casamento. E aquela menina, certo dia, estava na escola e os seus colegas chegaram e falaram assim: vamos embora para casa de carro, o Joãozinho vai nos levar. E aí ela entrou no carro com um adolescente, coisa que o pai tinha dito para não fazer, e foram para o lugar aonde tinham destinado. No meio do caminho veio um carro, bateu no carro, colisão, ela sofreu fratura no fêmur, nas costelas. O colega que estava dirigindo sofreu um acidente junto, veio a falecer, e a outra colega também teve grandes problemas de fraturas, e foram as duas colegas para o hospital. Chegando lá, o médico fizeram o exame na filha desse rapaz, desse homem, e quando eles fizeram o exame, constatou que a menina estava grávida, com o fêmur fraturado, com as costelas fraturadas. O médico chamou o pai e falou assim: olha, sua filha está grávida. E os dois adolescentes que estavam no carro vieram a falecer. Aí o pai saiu e foi dar notícia para a filha, dessa mesma forma que eu estou falando a vocês: filha, você estava no carro de forma errada, nós avisamos você para você não entrar no carro com adolescentes, porque não sabem dirigir. Outra coisa, filha, você está grávida, porque os médicos fizeram o exame e você vai ter que tomar uma nova decisão na sua vida. A outra coisa é que você tem fraturas na costela e o fêmur, você vai ter que fazer uma cirurgia. Provavelmente você não suporte a cirurgia pela sua idade e provavelmente também você perca o seu filho. Mas eu quero dizer para você que você tem uma decisão a tomar após de saber esse quadro todo. As suas colegas faleceram, você foi constatada com esses problemas e você está grávida. A decisão é sua. E o pai saiu do quarto e deixou a menina lá. E saiu.
Alguns dias depois, aquela menina tinha passado pela cirurgia. Ela perdeu o filho na cirurgia. As costelas dela foram restauradas. E o pai dela falou assim: a decisão continua sendo sua. Sem ela saber do quadro. E ela falou assim: pai, me perdoa. Me perdoa. E o pai falou assim: não leve a culpa. Não leve a culpa. Leve o perdão. Leve o conserto dessa sua trajetória. Você cometeu erros, você quebrou princípios, mas você precisa aprender agora a tomar decisões. O que você vai fazer? Ela: pai, se eu tiver meu filho, eu vou cuidar dele, como o Senhor cuidou de mim. Aí depois o pai falou para ela assim: você perdeu o filho durante a cirurgia. Eu queria que você entendesse que as consequências são terríveis e você precisa aprender a tomar decisões. Você precisa aprender a cumprir princípios. Aquilo que nós te ensinamos precisa prevalecer na sua vida. Então, pai, não abra mão do seu ensino, não abra mão de princípios. Mesmo na dor, fale a verdade, até que a pessoa entenda a responsabilidade que ela tem. Às vezes as pessoas não entendem esse poder, e Deus está querendo trazer para nós, como pais, como homens, como mulheres, que precisamos sim tomar decisões para que os destinos dos nossos filhos, os nossos destinos, tenham frutos e esses frutos permaneçam. Amém? Que Deus te abençoe. Deus abençoe a amada igreja. Obrigado pela oportunidade. E que você entenda que você é amado. Hoje Deus marcou a sua vida. Você é marcado para marcar outras pessoas. E com certeza, Deus tem muito mais para fazer na sua vida. Nós somos abençoados. Eu tenho uma esposa abençoada, tenho um sogro abençoado, tenho uma família abençoada, tenho esta igreja abençoada, porque é um privilégio poder falar para vocês com tanta abertura, com tanta clareza. Que Deus nos abençoe. Pastor.